Cada país na Terra está endividado. Os Estados Unidos devem 38 trilhões de dólares, o Japão deve 9 trilhões, o planeta inteiro deve 315 trilhões, o que representa 3 vezes o tamanho da economia global. Mas aqui está o paradoxo que deveria te aterrorizar. Se todos devem dinheiro, a quem exatamente se deve? A resposta não é o que você imagina, porque ao seguir a cadeia de credores, ao rastrear quem realmente detém a dívida, você descobre algo bastante perturbador. O mundo não deve dinheiro a ninguém em particular. Ele deve dinheiro a si mesmo, mas 4 homens, 4 banqueiros ao longo de 3 séculos, projetaram isso deliberadamente dessa maneira. Eles construíram um sistema onde a dívida jamais pode ser paga, onde os governos tomam empréstimos para sempre, onde os juros fluem eternamente para cima, e onde as pessoas que projetaram essa armadilha lucram com cada pagamento, cada crise e cada resgate financeiro. Isso não é uma conspiração, esta é a história documentada. As reuniões aconteceram, os contratos existem, os mecanismos são de registro público. E uma vez que você veja o sistema funcionando completamente como foi projetado, entenderá por isso. Deixa-me mostrar os 4 arquitetos, as 4 etapas, a armadilha da dívida foi engenhosamente criada. E por que cada governo na Terra, os mercadores agora previam o pagamento com juros? Se não pudessem pagar, davam calote, os credores perdiam. Reis pegavam emprestado de outra pessoa. Era um risco enorme, embaraçoso para os reis, mas era algo contido. A dívida era temporária, ou paga, ou com calote. O sistema se limpava. William Paterson mudou tudo. Ele era mercador escocês e esquematizador financeiro que tentou e falhou várias vezes sem ficar rico. Em 1690, ele teve uma ideia que iria remodelar a civilização. A Inglaterra estava em guerra com a França. O rei Guilherme III precisava desesperadamente de mais dinheiro. Estava usando novos empréstimos e impostos na Inglaterra. Peterson abordou o rei com sua proposta. Ele ofereceu emprestar ao governo uma soma de 1,2 milhão de libras, um valor enorme para a época. O governo pagaria juros para sempre, 8% anualmente. E para gerenciar esse arranjo, Peterson propôs a criação de uma nova instituição, o Banco da Inglaterra. Os mecanismos eram revolucionários. Os mercadores credores entregariam seu ouro ao Banco da Inglaterra. O banco o emprestaria ao governo. O governo pagaria juros anualmente da receita de impostos e o banco pagaria os juros aos mercadores credores. Mas aqui está o detalhe crucial. O governo nunca reembolsaria o principal. Jamais. O empréstimo era permanente. Por que os mercadores aceitariam isso? Porque o pagamento dos juros era garantido pelo parlamento, era respaldado pelo poder de tributação do governo. Enquanto a Inglaterra pudesse taxar seus cidadãos, os juros continuariam a fluir. E as notas bancárias que os credores recebiam em troca de seu ouro podiam ser negociadas. Elas eram tão boas quanto o dinheiro. Até melhores, as notas do Banco da Inglaterra eram amplamente aceitas. Os mercadores forneceram seu capital. O governo obteve seus fundos de guerra. E pela primeira vez na história, a dívida nacional tornou-se permanente. Os juros anuais, sobre 1,2 milhão de libras, representavam 96 mil libras por ano para sempre. Os mercadores haviam essencialmente comprado uma anuidade do governo. Enquanto a Inglaterra existisse, enquanto pudesse cobrar impostos, o dinheiro fluiria. E se quisessem seu dinheiro de volta, poderiam vender suas notas a outra pessoa. Foi o que veio a seguir. O Banco da Inglaterra recebeu o direito de criar dinheiro a partir de notas bancárias. E quanto mais dinheiro o governo emprestava, mais dinheiro podia ser criado. Este é o modelo. Papel moeda é criado até o valor do empréstimo, paga juros para sempre e a própria dívida se torna dinheiro. É brilhante se você é banqueiro, mas catastrófico se você é contribuinte, porque você está pagando juros sobre uma dívida que jamais desaparecerá. Em 50 anos, todas as grandes potências europeias copiaram o modelo. A França criou o Banque General. Os Países Baixos já possuíam um sistema bancário sofisticado, mas formalizaram a emissão de dívida governamental. Como já falamos antes, a Inglaterra adotou a dívida permanente, com juros pagos e notas negociadas como moeda. Paterson morreu em 1719, não particularmente rico, apesar de ter criado o Banco da Inglaterra. Mas o sistema que ele construiu persiste 330 anos depois. O Banco da Inglaterra ainda existe. A dívida do governo britânico nunca foi quitada. Ela foi refinanciada, rolada e expandida, mas nunca eliminada. A armadilha da dívida foi montada em 1694 e cada governo desde então entrou nela voluntariamente. No início do século XIX, os governos europeus haviam abraçado a dívida. Eles tomavam empréstimos para guerras, para infraestrutura, para despesas operacionais, mas não havia mercado organizado. Cada empréstimo era negociado individualmente, as taxas de juros variavam descontroladamente, e apenas os mercadores mais ricos podiam participar.
Nathan Rothschild mudou isso. Ele industrializou a dívida soberana. A família Rothschild começou como cambistas e comerciantes em Frankfurt. Por volta de 1800, os 5 irmãos Rothschild haviam estabelecido casas bancárias nos principais centros financeiros, mais rápido que qualquer outro. Usaram isso para financiar governos por toda a Europa. Nathan Rothschild em Londres construiu uma rede sem precedentes. Nas guerras napoleônicas, Nathan arranjou empréstimos para a Grã-Bretanha, mas sua inovação foi a forma como ele os estruturou. Em vez de emprestar diretamente ao governo, ele comprava títulos do governo com desconto e os revendia a investidores com uma margem de lucro. Ele criou um mercado secundário. O governo precisava de dinheiro. Rothschild fornecia imediatamente. Então, ele vendia os títulos a fundos de pensão, companhias de seguros e indivíduos ricos. O governo obtinha seu dinheiro rapidamente. Rothschild coletava o spread e os investidores obtinham um ativo negociável. Mas é aqui que a coisa fica mais sombria. Rothschild não apenas financiava governos, ele se posicionou de tal forma que os governos não tinham escolha senão usá-lo. Em 1815, na Batalha de Waterloo, Nathan Rothschild soube da derrota de Napoleão antes de qualquer outra pessoa em Londres. Sua rede de mensageiros era mais rápida que os canais oficiais. Ele usou essa informação para manipular o mercado de títulos. Primeiro, ele vendeu títulos britânicos, sinalizando que os britânicos estavam perdendo. Então ele comprou quantidades massivas. Outros investidores entraram em pânico, os preços dos títulos dispararam. Rothschild fez milhões, não de insider trading como chamaríamos hoje, mas de controlar informações e o timing do mercado. Isso estabeleceu o modelo Rothschild: controlar a informação, controlar a emissão, controlar o mercado. Por volta de 1820, os Rothschild dominavam a dívida soberana europeia. Se um governo precisava tomar emprestado, eles passavam pelos Rothschild, porque os Rothschild controlavam a rede de investidores, eles tinham a distribuição e eles estabeleciam os termos. Eis porque isso importa para a armadilha da dívida. Antes de Rothschild, os governos podiam teoricamente recusar-se a pagar. Se um rei desse calote, seus credores perdiam dinheiro e seu título britânico poderia ser de propriedade de outra pessoa. Rothschild tornou a dívida soberana uma propriedade internacional. Um calote de um aristocrata austríaco poderia colapsar todo o sistema internacional. É a inovação de Rothschild: tornar o calote impensável. Recusar o calote se torna impossível, não porque os governos sejam responsáveis, mas porque o calote desencadearia um colapso sistêmico. Os governos ficaram presos, eles tinham que continuar pagando e tinham que continuar tomando empréstimos para pagar os juros de dívidas antigas. A riqueza dos Rothschild vinha de uma única fonte: a dívida soberana. Eles não produziam nada, não construíam nada. Eles vendiam dinheiro a governos e coletavam juros para sempre. O sistema que Patterson criou em 1694, Rothschild industrializou por volta de 1815 e cada governo na Europa foi pego. Por volta de 1900, a América estava se tornando uma potência econômica, mas ainda tinha um sistema financeiro primitivo. Os bancos operavam independentemente, a oferta de dinheiro estava ligada ao ouro e não havia um mecanismo central para gerenciar a dívida. Em 1907, JP Morgan corrigiu isso. Os preços das ações caíram, bancos faliram e a economia parou. Para proteger, Morgan se organizou e agiu. Reuniu os principais banqueiros de Nova York em sua biblioteca, trancou as portas e os forçou a prometer seu próprio dinheiro para estabilizar os bancos em falência. Funcionou, o pânico terminou. Morgan tornou-se o banqueiro central de facto da América, mas ele tinha 70 anos. Ele sabia que não poderia fazer isso novamente. Então Morgan e seus associados, os banqueiros mais poderosos da América, projetaram uma solução permanente. Eles precisavam de um banco central, mas os americanos odiavam bancos centrais. O primeiro e o segundo bancos dos Estados Unidos haviam sido fechados pela oposição populista. Então, o grupo de Morgan o disfarçou. Em 1910, os associados de Morgan, incluindo o senador Nelson Aldrich e representantes dos maiores bancos, realizaram uma reunião secreta na ilha Jekyll, Geórgia. Por 9 dias, eles projetaram a estrutura do que viria a ser o sistema da Reserva Federal. As reuniões foram secretas porque sabiam que se o público descobrisse, seria uma manobra política brilhante. O projeto não seria chamado de Sistema da Reserva Federal de uma única instituição. Seriam 12 bancos regionais. Não seria controlado por Wall Street. Seria supervisionado por um conselho de governadores nomeados pelo presidente. Parecia descentralizado, democrático, público, mas a estrutura garantia o controle dos banqueiros. Os bancos regionais do Federal Reserve eram de propriedade privada dos bancos membros. Esses bancos elegiam os conselhos dos Feds regionais, e os Feds regionais elegiam o conselho do Federal Reserve. O governo nomeava alguns membros, mas os banqueiros controlavam o sistema. E o poder mais importante, o poder de criar dinheiro e comprar títulos do governo, foi dado ao Federal Reserve Bank de Nova York,
que era controlado pelos maiores bancos de Wall Street, os bancos de Morgan. A lei do Federal Reserve foi aprovada no Congresso em dezembro de 1913, em grande parte porque a maioria dos representantes não entendia o que estava votando e imediatamente tomava emprestado de uma reserva que podia criar dinheiro para comprar suas dívidas. Agora o governo não apenas tomava empréstimos de bancos. Eis por que isso é importante. Antes do Federal Reserve, havia um limite para o quanto o governo podia tomar emprestado. Os bancos tinham apenas uma certa quantia de dinheiro para emprestar, mas o Federal Reserve podia criar dinheiro comprando títulos do governo. O governo emite títulos. O Fed os compra com dinheiro recém-criado. O governo gasta o dinheiro, e a dívida vai para o balanço do Fed, lastreada por nada além da promessa de que os contribuintes a pagarão para sempre. Este é o mecanismo que permite a dívida infinita. O Federal Reserve garante que sempre haverá um comprador para os títulos do governo, sempre haverá demanda, então o governo nunca precisa parar de tomar empréstimos. Ele pode rolar a dívida para sempre porque o Fed sempre a comprará e os pagamentos de juros fluem dos pagadores para os bancos que possuem o sistema. A dívida do Zileu era de 38 bilhões de dólares em 1913. Sem o Federal Reserve, o governo não conseguiria tomar empréstimos nessa escala. O mercado não o suportaria. Mas com o Fed como comprador garantido, não há limite. A armadilha da dívida tornou-se infinita. Na década de 1970, a armadilha da dívida que Patterson, Rothschild e Morgan construíram estava funcionando globalmente. Toda nação desenvolvida tomava empréstimos, rolava a dívida, pagava juros. Mas as nações em desenvolvimento eram diferentes. Elas tomavam empréstimos para a infraestrutura. Paul Volcker era o presidente do Fed. Ele enfrentava uma armadilha da inflação. A inflação estava acima de 10%. Governos estrangeiros estavam perdendo a confiança. Ele precisava parar a inflação, mesmo que isso significasse causar uma recessão. Então, em 1979, Volcker aumentou as taxas de juros dramaticamente. A taxa dos fundos federais passou de 11% para 20%, a mais alta da história americana. Isso esmagou a inflação, mas teve outro efeito. Nações em desenvolvimento haviam tomado bilhões de dólares emprestados durante a década de 1970, quando as taxas eram baixas. Agora esses empréstimos estavam vencidos, e as taxas de juros haviam triplicado. O México devia 80 bilhões de dólares, o Brasil 60 bilhões, a Argentina 40 bilhões, e eles não conseguiam pagar. Somente os juros excediam suas receitas de exportação. Em agosto de 1982, o México anunciou que não podia fazer os pagamentos. Calote. Isso deveria ter desencadeado um colapso financeiro global. Bancos americanos haviam emprestado a maior parte desse dinheiro. Se o México desse calote, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan, todos sofreriam perdas massivas. Alguns poderiam falir, todo o sistema bancário estava em risco. Volcker poderia ter deixado acontecer, deixar os bancos assumirem as perdas, deixar o mercado se ajustar, mas ele não o fez. Em vez disso, orquestrou um resgate aos bancos através do FMI. Os empréstimos foram chamados de ajuste estrutural e vinham com condições. As condições eram brutais. Os governos tinham que cortar gastos, privatizar ativos estatais, abrir mercados ao investimento estrangeiro, desvalorizar moedas, basicamente desmantelar sua soberania econômica em troca do dinheiro para continuar pagando juros. E aqui está a chave. Os empréstimos do FMI não reduziram a dívida. Eles apenas a rolaram, tornando-a gerenciável, mas mais permanente. Esta é a inovação de Volcker. Quando a dívida se torna impagável, não a perdoe, reestruture-a. Empreste o suficiente para manter os pagamentos de juros fluindo e extraia concessões políticas e econômicas em troca. A armadilha da dívida tornou-se uma ferramenta de controle. Países que não podiam pagar, como a Argentina, foram forçados a vender seus ativos, a submeter-se às políticas econômicas estrangeiras em troca de um alívio limitado que se tornou dívida perpétua. Volcker morreu em 2019, mas seu legado é o mecanismo que garante que a armadilha da dívida seja global e inescapável. Mesmo quando os países não conseguem pagar, eles não são autorizados a dar calote, eles são refinanciados em endividamento permanente e os juros continuam fluindo para os credores. 4 arquitetos construíram as instituições que formam este sistema. Comece com o modelo de Patterson. Governos emprestam para sempre, nunca reembolsam o principal. Adicione a inovação de Rothschild. Torne a dívida negociável globalmente. Assim, não é um único credor, é uma teia. O calote colapsa o sistema. Adicione o mecanismo de Morgan. Bancos centrais criam dinheiro para comprar títulos do governo. Demanda ilimitada. O governo sempre pode tomar mais empréstimos.
Adicione a armadilha de Volcker. Quando os países não conseguem pagar, reestruture, não perdoe. Mantenha a dívida corporativa e familiar. O resultado disso é o que se encerra hoje. O mundo paga 15 trilhões de dólares em juros através do sistema global. Então, calote em qualquer lugar ameaça colapso em toda parte. Aqui está o mecanismo específico. O governo dos IPPs emite 38 trilhões de dólares em dívida. Quem a possui? Cerca de 20 trilhões são de propriedade do público americano. Fundos de pensão, companhias de seguros, bancos detêm títulos do Tesouro, porque são considerados ativos seguros. O Fed detém 7 trilhões. Os juros são de 1 trilhão de dólares por ano agora. Esse juro vem dos impostos, então os contribuintes enviam dinheiro ao governo. O governo envia aos detentores de títulos. Os detentores de títulos são, em sua maioria, instituições de propriedade dos ricos. É uma transferência de trabalhadores para o capital. Em última análise, outros 10 trilhões são devidos pelo próprio governo a si mesmo, ao Fundo Fiduciário da Previdência Social. É um jogo de aparências, ao Fundo Fiduciário do Medicare e assim por diante. Agora vamos escalar isso globalmente. O Japão deve 9 trilhões de dólares, principalmente a famílias e empresas japonesas. A Europa deve 14 trilhões, principalmente a bancos europeus. O Japão detém títulos do Tesouro do Shinsengumi. Os Iriwa detêm títulos europeus. Todos eles detêm títulos europeus, para as instituições que gerenciam a dívida. Eis porque isso nunca pode acabar. Se os Keiwa pagassem seus 38 trilhões de dólares, a oferta de dinheiro colapsaria, porque os dólares são criados quando o governo toma emprestado. Se ele pagasse a dívida, esses dólares desapareceriam. Deflação, depressão, colapso econômico. Então o governo nunca pode pagá-la. Ele tem que continuar tomando empréstimos, continuar rolando-a e continuar pagando juros. O mesmo é verdade globalmente. Se cada governo pagasse sua dívida, a oferta global de dinheiro encolheria em 2/3. Não haveria dinheiro suficiente para conduzir o comércio. O sistema travaria. Então a dívida não pode ser eliminada. É estrutural, necessária por design. E aqui estão os que lucram. As instituições que detêm a dívida. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Esses gestores de ativos controlam dezenas de trilhões. Eles compram títulos do governo com o dinheiro de outras pessoas, fundos de pensão, contas de aposentadoria, pelos pagamentos de juros, dos contribuintes para os detentores de títulos. A dívida é inescapável. A dívida tornou-se inescapável. Agora, eles construíram empréstimos para 10, 20, 30 anos. Os títulos que gerenciam a dívida, que recolhem os juros, são os beneficiários finais de tudo isso. Não os governos, nem os contribuintes, mas sim as instituições financeiras. E aqui está a verdade final. 38 trilhões de dólares não são uma crise para eles. É um modelo de negócio. Cada dólar de dívida é um ativo no balanço de alguém. Isso paga juros. Isso fornece garantia para mais empréstimos. Enquanto a confiança se mantiver, enquanto as pessoas acreditarem que o governo pagará os juros, mesmo que nunca pague o principal, o sistema continua a funcionar. A armadilha da dívida está completa. Uma fuga não é possível, não sem colapsar todo o sistema financeiro. 4 arquitetos, 3 séculos, um único sistema e todos na Terra estão agora presos dentro dele. Se isso mudou a forma como você vê a dívida governamental, se você finalmente entende que 38 trilhões de dólares não são um acidente ou erro, mas sim o sistema operacional, como foi projetado para operar, então inscreva-se, porque eles não vão te ensinar isso na escola. Eles não vão te ensinar como a dívida realmente funciona. Os arquitetos sabiam muito bem. A dívida não é um problema, é o alicerce, e os juros são o aluguel que pagamos para viver dentro do sistema deles.